Olá, boa noite. Eu sou Flávia Metzger e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 27 de fevereiro. O Tribunal Superior Eleitoral começa a definir hoje as regras para as eleições municipais deste ano. Em sessão plenária, ministros vão analisar as resoluções que vão orientar partidos políticos, candidatos e eleitores sobre o que pode ou não ser feito em todo o processo eleitoral. No Jornal da Justiça de hoje, você vai ver também. Presidente do Supremo cria grupo de pesquisa para identificar dados sobre alto número de processos contra o poder público. Ministro Flávio Dino participa da primeira sessão de julgamento presencial no STF e é saudado por ministros da primeira turma. Conselho Nacional de Justiça amplia prazo para que tribunais implementem a política antimanicomial do Judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral começa a analisar as resoluções das eleições municipais deste ano. As normas vão orientar partidos, candidatos e eleitores sobre o que é permitido e vedado durante o processo eleitoral. A sessão do TSE começa daqui a pouco e é para lá que nós vamos agora com a repórter Daniela Ramalho. Boa noite, Daniela. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. A análise das resoluções vai começar já aqui no plenário do Tribunal Superior Eleitoral às 19 horas. E são essas resoluções que vão nortear partidos políticos, candidatos, eleitoras e eleitores sobre o que pode e o que não pode durante o período eleitoral. Entre os dias 4 e 19 de janeiro, o TSE realizou audiências públicas para receber da sociedade sugestões para essas minutas de resolução. E entre as mais sugeridas foi exatamente sobre inteligência artificial. Algumas das resoluções, Flávia, são: distribuição de recursos e tempo de rádio e TV para promover a participação de indígenas na política, gestão e distribuição de recursos do Fundo Partidário Especial de Financiamento de Campanha, registro e divulgação de pesquisas eleitorais, representações, reclamações e pedidos de direito de resposta, fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação, propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e atos gerais do processo eleitoral. Flávia, voltamos com você. Obrigada pelas informações. Boa noite, Daniela. E o ministro Flávio Dino, que tomou posse na semana passada, já participa de julgamentos da Suprema Corte. Ele apresentou votos em julgamentos do plenário virtual e hoje participou da primeira sessão presencial. Carlos Eduardo Cunha acompanhou. O ministro Flávio Dino agora é integrante da primeira turma, das duas que compõem o STF. Com a chegada do ministro, a turma volta a ter a composição completa de 5 magistrados. Logo na abertura da sessão, o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente da primeira turma, deu as boas-vindas ao novo magistrado. A minha admiração pela competência, pela firmeza, pelo trabalho, pela lisura do ministro Flávio Dino, a minha alegria de tê-lo como amigo, isso só aumentou, ministro Flávio Dino. Então, como presidente da turma, é uma grande satisfação que Vossa Excelência esteja, a partir de agora, compondo também essa primeira turma. Em seguida, o representante do Ministério Público, o subprocurador-geral da República, Luiz Augusto Santos Lima, que é conterrâneo de Flávio Dino, pediu a palavra. Meu contentamento, ministro, é muito maior, porque somos oriundos do interior do Maranhão, da minha Caxias, e eu aqui lhe dou testemunho que o senhor hoje é uma referência. Sou um apaixonado pela nossa terra, e todo e qualquer membro que de lá sai e chega a esses altos cargos da República é sempre uma referência, um exemplo e é um incentivador aos jovens da nossa terra. Para mim é uma oportunidade única, sem dúvida, de aprendizado, de aprimoramento, e assim me coloco nesse colegiado. Saudar, portanto, além dos membros da turma, o Ministério Público, agradecer a gentileza tanto de Sua Excelência, doutor Luiz Augusto, quanto do doutor Toron, representando a advocacia, e uma vez mais declinar a minha honra de aqui estar. Muito obrigado.
A segunda turma do Supremo arquivou um inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Aécio Neves por suposto recebimento indevido de valores de uma empreiteira. Os detalhes com a repórter Marta Ferreira. A investigação começou em 2020 e levou em conta informações da delação premiada feita pelo ex-presidente da OAS, José Adelmário Pinheiro Filho. Ele disse que houve o pagamento de suposta propina entre 2010 e 2012 para impulsionar contratos da empresa em obras em Minas Gerais, visando, em especial, o fornecimento de materiais e serviços para a implantação do programa de eletrificação rural, o Luz para Todos. O relator do caso foi o ministro Ricardo Lewandowski, que antes de se aposentar em abril do ano passado, determinou a remessa do processo à Justiça Federal de Minas Gerais. A defesa recorreu para que fosse mantida a competência do Supremo no processamento do inquérito. A segunda turma julgou o pedido. O ministro Gilmar Mendes votou pelo encerramento da investigação por não haver indícios que justificassem a continuidade da apuração. A segunda turma, por maioria, acompanhou o entendimento de Gilmar Mendes, vencido o ministro Edson Fachin, que votou para manter o envio da investigação para a Justiça Federal de Minas Gerais. E quanto à proposição de concessão de habeas corpus de ofício formulada pelo ministro Gilmar Mendes para fins de arquivamento do inquérito, por maioria, foi acolhido o habeas corpus, vencido o ministro Luiz Edson Fachin. O PSDB pediu que a Suprema Corte suspenda o reajuste das passagens de ônibus entre o Distrito Federal e os municípios do entorno. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes. A passagem dos ônibus que circulam entre a capital do país e o entorno do Distrito Federal está mais cara desde o último domingo. Segundo o PSDB, o aumento de 10% foi estabelecido num acordo entre as empresas de ônibus, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros. O PSDB alega que o reajuste viola a chamada modicidade tarifária, que exige a cobrança das menores tarifas possíveis para garantir um serviço acessível a todos os usuários. Na petição inicial, o partido afirma que um aumento nas tarifas de ônibus afeta desproporcionalmente os usuários de baixa renda, que dependem do transporte público como sua principal forma de locomoção. Para essas pessoas, mesmo um pequeno aumento pode representar uma significativa pressão financeira. A legenda também argumenta que o transporte público no Distrito Federal e seu entorno está entre os mais caros do país e é constantemente criticado pela sua ineficiência, não entregando ao usuário a qualidade mínima para cobrar tarifas tão elevadas. O PSDB pede que o Supremo suspenda o reajuste da passagem até o julgamento de mérito da ação. O relator do caso é o ministro Nunes Marques. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei do Piauí que prorrogava automaticamente contratos de transporte intermunicipal. Quem traz as informações é Rocine Gomes. Por unanimidade, o plenário do STF entendeu que a Constituição exige que seja feita licitação para a prestação do serviço. A lei estadual prorrogava por 10 anos as permissões para empresas operarem serviço de transporte alternativo intermunicipal de passageiros. Na sessão virtual, encerrada em 23 de fevereiro, o colegiado julgou procedente o pedido formulado por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela ABRAT, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. O relator, ministro Dias Toffoli, destacou em seu voto que o fato de a administração pública ter escolhido anteriormente esses permissionários, mediante licitação, não autoriza a fazer renovações sem que seja feito um novo procedimento licitatório. Veja a seguir, uma pesquisa vai identificar o alto número de processos contra o poder público. O
Conselho Nacional de Justiça estendeu por mais 3 meses o prazo para que os tribunais, estados e municípios adaptem seus sistemas à política antimanicomial do Judiciário. O novo limite é o dia 28 de agosto. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A prorrogação do prazo foi aprovada por unanimidade pelo plenário virtual do CNJ. Ao menos 16 estados já interditaram total ou parcialmente estabelecimentos, alas ou instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico e estão repactuando suas ações para implementar o cuidado em saúde mental de pessoas em conflito com a lei. A resolução que instituiu a política manicomial do Judiciário foi publicada em fevereiro do ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça. O documento foi elaborado para adequar a atuação da Justiça às normas nacionais e internacionais sobre os direitos das pessoas em sofrimento mental ou com deficiência psicossocial em conflito com a lei. Ela determina, além do fechamento de todas as unidades em funcionamento no Brasil, também a aplicação da política antimanicomial a qualquer detento com deficiência mental ou psicossocial que esteja sob investigação ou em cumprimento de pena, com monitoração eletrônica ou outras medidas em meio aberto. Atualmente, há 2.736 pessoas cumprindo medida de segurança no país, o que representa menos de 1% da população em privação de liberdade no Brasil. Dessas, 586 já cumprem o tratamento na modalidade ambulatorial. Boa parte delas nos Centros de Atenção Psicossocial, nos CAPs, que fazem parte da Rede de Atenção Psicossocial do SUS, desenvolvido para substituir os hospitais psiquiátricos. Atualmente, há quase 3.000 CAPs em funcionamento no país. A política antimanicomial do Judiciário atende à reforma psiquiátrica de 2001, que prioriza a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, vedando a internação de pacientes. O novo modelo prevê um encaminhamento para serviços residenciais terapêuticos, o retorno do paciente à família, quando possível, e a internação, em último caso e com indicação médica, em leito de hospital geral. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, se reuniu nesta terça-feira com 9 entes da federação, além de representantes do Conselho Nacional de Justiça, Advocacia Geral da União e BNDES. O encontro na Suprema Corte foi para definir um grupo de trabalho que será responsável pelo levantamento de dados relacionados ao volume de processos contra o poder público. O repórter Pablo Lemos acompanhou. Segundo o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, o número de ações contra o poder público no Brasil é desproporcional comparado a outros países. O ministro destacou que os gastos com pagamentos de precatórios previstos para este ano, por exemplo, chegam a 80 bilhões de reais. O grupo formado deve identificar, entre outros pontos, a quantidade de processos em andamento, quem são os autores, se são pessoas físicas ou jurídicas, os réus e quais são as áreas e causas que geram litigiosidade. A partir desse diagnóstico, será possível propor soluções para enfrentar o problema. Entre as categorias com maiores números de litigantes contra o poder público, segundo o levantamento feito durante a reunião, estão servidores públicos, saúde, execução tributária, previdência, desapropriação, contratos e ações de cobrança, responsabilidade civil, trabalhista, trânsito, educação e ambiental urbanístico. O ministro Luiz Roberto Barroso já definiu a próxima reunião para daqui a cerca de 15 dias. Durante esse tempo, o grupo de trabalho deve apresentar informações iniciais sobre o levantamento. Paralelamente a isso, o STF deve contratar um escritório internacional para fazer um estudo comparado, saber como isso funciona em outros países. A pesquisa detalhada deve ficar pronta até o fim do ano. Operação no sul de Minas investiga fraude milionária no setor de café. Os detalhes com Rocine Gomes.
A ação, chamada de Coffee Break, tem a participação do Ministério Público de Minas Gerais, das Polícias Civil e Militar e da Receita Estadual. Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, sendo 12 deles em Varginha e 1 em Botelhos. As investigações miram a sonegação de aproximadamente 340 milhões de reais envolvendo empresas mineiras. Segundo o que foi apurado, a quadrilha era especializada em fornecimento de serviços ilícitos para a sonegação de ICMS no setor do café no estado. Dentre as irregularidades, o grupo vendia o produto sem a emissão de documentos fiscais obrigatórios, substituía o real vendedor em operações interestaduais e fazia triangulação fictícia de notas fiscais. Foram alvo de busca e apreensão as residências dos gestores do grupo econômico que se beneficiava da fraude e dos membros da associação criminosa, assim como as empresas utilizadas no esquema. Além do crime de sonegação fiscal, os investigados podem responder por associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. No próximo bloco, você vai ver uma ação do Tribunal de Justiça de Rondônia, que levou cidadania para quem vive na fronteira com a Bolívia. Eu volto já. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o devedor de alimentos não precisa ser intimado pessoalmente da segunda execução com base na mesma sentença. Entenda o caso com a repórter Samanta Peçanha. A turma não conheceu do habeas corpus e cassou o liminar que suspendia a ordem de prisão de um homem por falta de pagamento da pensão alimentícia. Para os ministros, ele tinha pleno conhecimento da execução da dívida, tanto que chegou a ser preso durante o primeiro cumprimento de sentença. Havia 2 execuções em aberto referentes a períodos diferentes contra o pai, condenado a pagar pensão à filha. Ficou definido que o primeiro cumprimento de sentença deveria observar o rito da penhora, pois o executado havia sido preso pela dívida daquele período. O segundo processo seguiria adiante sob o rito do artigo 528 do CPC, que prevê a intimação pessoal e a possibilidade de prisão civil. Diante da reabertura do prazo para pagamento do débito alimentar, a defesa impetrou o habeas corpus com pedido de liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que, no caso do segundo cumprimento de sentença, a intimação do executado deveria ser pessoal e não na figura do advogado, como ocorreu. A corte local denegou a ordem. No STJ, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, pontuou que o tribunal tem entendimento consolidado sobre a exigência de intimação pessoal do devedor no caso de decretação de prisão civil, se o devedor não tiver conhecimento da dívida. Porém, o ministro avaliou que o executado teve evidente conhecimento da execução da dívida alimentar. Somente se fosse instaurado um novo cumprimento de sentença referente a outro título judicial é que seria necessária nova intimação pessoal do devedor, o que não é o caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o fato de alguém ter sido absolvido civil e penalmente não impede a condenação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica por formação de cartel. O caso envolve um posto de combustível e o proprietário, além de outros agentes econômicos, por formação de cartel na revenda de combustíveis no município gaúcho de Caxias do Sul. Os detalhes com a repórter Jéssica Castro. Ao assentar a independência entre as instâncias administrativa, civil e criminal de tutela da ordem econômica, a primeira turma do STJ determinou novo julgamento de apelação interposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, contra a decisão judicial que anulou condenação feita pela autarquia federal, em razão de coisa julgada pelos mesmos fatos nas esferas civil e criminal por insuficiência de provas. O CAD condenou um posto e seu proprietário, além de outros agentes econômicos, por formação de cartel na revenda de combustíveis líquidos em um município do Rio Grande do Sul. Em consequência, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis revogou a autorização para o exercício de atividade no setor de petróleo. Os condenados ajuizaram a ação para anular as penalidades e o pedido foi julgado procedente pelos juízos de primeira e segunda instâncias.
O caso chegou então ao STJ e a relatora, ministra Regina Helena Costa, lembrou a existência de relativa independência entre as esferas civil, penal e administrativa, que permite apurações distintas em cada âmbito de responsabilidade, e ressaltou que o mesmo princípio pode ser aplicado ao direito concorrencial. A ministra, que teve o voto seguido pela primeira turma, observou ainda que, além dos elementos produzidos no âmbito criminal e civil, outras diligências foram realizadas pelo CAD durante a instrução probatória, como a oitiva de testemunhas e a coleta de informações com a agência reguladora do setor petrolífero acerca dos preços de combustíveis no mercado local. Um passageiro foi impedido de embarcar para Maputo, capital de Moçambique, porque não tinha visto, embora houvesse possibilidade de fazer o documento no aeroporto internacional da cidade africana. Por isso, segundo o Juizado Especial Cível do Foro de Porto Alegre, decidiu que ele deverá ser indenizado em mais de R$13 mil por danos materiais e morais. Os detalhes na reportagem de Matheus Beck. O jornalista Rogério Nolasco organizou a viagem com a esposa para Maputo em novembro de 2022. Eles permaneceriam em Moçambique como turistas para mergulhar na praia de Tofo. Precavido, procurou se informar de todas as formas se precisaria providenciar o visto. As respostas deixaram Rogério mais tranquilo. Poderia fazer isso no processo de entrada, ao chegar no aeroporto da cidade africana. Nas pesquisas que eu fiz, eu sabia que na documentação que eu pesquisei pela internet, na embaixada no Brasil, de Moçambique no Brasil, também informações que tinham do próprio aeroporto de Maputo, pessoas que eu fiz contato também lá de Moçambique e brasileiros que viajaram para Moçambique, todas me afirmaram que poderia tirar o visto lá em Moçambique, né, no aeroporto, na área fronteiriça. Os problemas começaram quando o casal chegou ao aeroporto de São Paulo. Eles foram impedidos de realizar check-in pela TAAG Linhas Aéreas de Angola. O motivo era justamente a ausência de visto. E foram proibidos de embarcar. O que eles sempre argumentavam é que eu era obrigado a chegar em Moçambique com o visto, né? E que eles tinham uma orientação da companhia aérea, que é a TAG, a companhia aérea de Angola, que não poderia deixar ninguém embarcar do Brasil sem estar com o visto ou uma autorização da embaixada brasileira para poder tirar o visto lá em Moçambique, né? Rogério juntou provas e ingressou na justiça com uma ação. Como a empresa não compareceu à audiência de conciliação, a juíza leiga Renata Crespo de Souza determinou a indenização à revelia da operadora. E o juiz André Colossi homologou a sentença. A companhia aérea deverá pagar cerca de R$ 8.600 por dano material, mais R$ 4.000 por danos morais. A ação tramitou no 2º Juizado Especial Cível do Foro Central de Porto Alegre e já transitou em julgado, ou seja, a sentença é definitiva. O prejuízo assim, moral disso tudo, né, e a frustração não recupera, isso é irrecuperável. Perdi a oportunidade de conhecer um lugar que a gente tinha grande expectativa, perdemos, isso é frustrante, né? Todo o planejamento que a gente fez também foi extremamente frustrante, perder tudo isso que a gente tinha feito e da melhor forma possível, estava muito bem feito e tal. A questão financeira que a gente está perdendo, mas a empresa tem que ser punida mesmo, que eles entendam que esse tipo de coisa não pode ser feito para outras pessoas que possam ter, que viriam a ter uma experiência igual à nossa e chegar no aeroporto e ser barrado pelos funcionários não poderem embarcar, né? Na fronteira com a Bolívia, o Tribunal de Justiça de Rondônia realizou 108 audiências, uma operação que tem na rapidez o principal caminho para facilitar o acesso das pessoas aos direitos e à cidadania. A reportagem é de Adriel Diniz. No último final de semana, a Operação Justiça Rápida Itinerante movimentou a cidade de Guajará-Mirim, proporcionando a centenas de cidadãos a oportunidade de resolver questões legais de forma rápida e acessível. Estamos muito felizes em receber a Justiça Rápida Itinerante promovida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia aqui na cidade de Guajará-Mirim. Guajará-Mirim é uma cidade com marca fronteira com a Bolívia, né? É uma cidade que tem 90% da sua área territorial de reservas florestais. E do outro lado ali do rio, nós temos nossos irmãos bolivianos. A Justiça Rápida tem promovido aqui um excelente serviço para a população de Guajará-Mirim e alguns bolivianos também que cruzam o rio
em busca de serviços judiciários. Outros já moram aqui no Brasil, em Guajará-Mirim, há bastante tempo. Casamento, retificação do nome, são vários serviços que estão atendendo em Guajará-Mirim e também o pessoal da Bolívia. Com mais de 100 audiências realizadas, o índice de conciliação chegou a mais de 94% dos processos, em casos como divórcios, pensão alimentícia, cobranças e convenção das uniões estáveis em casamentos civis. Nós demos nome e deu tudo certo, graças a Deus. Aí, sábado, a gente vai vir receber a nossa certidão, né? Na cerimônia. Noutros casos, erros que causam incômodos e que só podem ter solução por meio de uma ação judicial. A Operação Justiça Rápida leva o serviço do Poder Judiciário para mais perto das pessoas. O deslocamento para escolas e comunidades faz com que, assim, os serviços do Poder Judiciário estejam acessíveis e prontos para atender às demandas da sociedade. No próximo sábado, dia 2 de março, um casamento comunitário celebrará uniões reconhecidas durante a operação, marcando um momento especial para diversas famílias, no mesmo local em que ocorreram as audiências, no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Guajará-Mirim. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Fique agora com a sessão do TSE. Para você, uma boa noite e até amanhã.